Basicamente, trabalhamos a unidade 1, uma parte de introdução mesmo, essa parte de minerais, parte de geologia de uma forma mais ampla, onde nós trabalhamos, então, na seção 1.1, a classificação da estrutura, as propriedades de alguns materiais. Então, nós vimos que a Terra é dividida em 3 estruturas básicas, que a gente poderia trabalhar como sendo a crosta, o manto e o núcleo. Então, essas 3 estruturas, essas 3 camadas, basicamente constituem, então, a geometria que nós temos da constituição da Terra. Vimos que essas camadas, basicamente, elas estão quase que na sua totalidade no seu estado mais plástico, líquido, falando de crosta, falando de manto, e até mesmo do núcleo. O núcleo tem uma pequena peculiaridade, ele tem essa parte líquida, mas também tem uma parte sólida, que é o núcleo interno. Então, o núcleo pode ser dividido em núcleo interno e externo. Então, nós vimos toda essa classificação, basicamente, dessa estrutura, como que funciona, algumas características delas, e, posteriormente, a gente vê, então, na seção 1.2, falar um pouco sobre minerais. Então, nós vimos que os minerais são, basicamente, elementos formados pela junção de um ou mais elementos químicos. Os elementos químicos são, então, aqueles elementos que vocês já conhecem da tabela periódica. Então, quando eu tenho lá o NaCl, que é o sal de cozinha, aquilo nada mais que um tipo de mineral. Então, é a união de 2 elementos químicos, que é o Na e o Cl, formando, então, o sal de cozinha, o mineral sal de cozinha. E outros minerais que nós acabamos de ver. Vimos que esses minerais, eles têm uma estrutura que a gente chama de retículo cristalino e célula unitária. A célula unitária, a gente poderia se comparar com uma corrente, né, esses minerais. A célula unitária seria a menor estrutura que nós temos em um mineral, e o retículo cristalino seria a união ou junção dessas várias células unitárias para formar, então, os minerais. Vimos que essas uniões, essas células unitárias, esses elos de corrente, se dá devido a alguns tipos de ligações químicas, que são ligações iônicas, ligações metálicas, ligações covalentes, que são as principais que nós vimos. Existem outras, como a ponte de hidrogênio, enfim, tipo de ligação, mas a gente trabalhamos basicamente 3 básicas. Posteriormente, nós vimos, então, na seção 1.3, algumas características dos minerais, que são as propriedades físicas, químicas que cada um deles tem, e até mesmo radiológicos. Vimos que essas características, principalmente as características físicas, vai nos dar diretriz do comportamento das rochas, como que a gente vai nos proceder, quanto que ela resiste, da onde ela pode ser utilizada. E na unidade 2, que é a unidade que nós vamos encerrar hoje, a gente basicamente veio falando, então, como que esses minerais vão formar, então, as rochas que nós temos. Nós temos a classificação da crosta terrestre dividida em 3 tipos de rochas, basicamente, que são rochas ígneas e metamórficas, que nós vimos na seção 2.1, onde nós vimos que rochas ígneas são rochas formadas pela solidificação do magma. Elas podem ser intrusivas e extrusivas, onde as rochas intrusivas são quando o magma se solidifica dentro da superfície da Terra, e as extrusivas quando o magma se solidifica fora. Então, a gente viu as características de cada uma delas. Por exemplo, vemos que as rochas intrusivas são rochas que geralmente geram rochas mais ornamentais, como mármore e granito, porque eu consigo dar tempo de resfriamento desse magma de forma mais pausadamente, ou seja, o mineral consegue se formar os cristais de forma mais contundente, ao contrário das rochas extrusivas, onde nós temos uma solidificação muito rápida pela diferença de temperatura que nós temos do magma, que vem em alta temperatura, quando chega na superfície, geralmente uma temperatura baixa, 40, 50 graus Celsius no máximo. Então, essa diferença gera, então, a solidificação
esse material de forma mais intensa, muito mais rápido, não proporcionando então que os cristais ficam bem definidos. Bom, isso aqui nós vimos de rochas ígneas basicamente, outras coisas, mas de forma geral. E as rochas metamórficas são rochas que são formadas então basicamente pela processos físicos de variação de pressão e temperatura de rochas já existentes. Então, eu tenho uma rocha, por exemplo, ígnea, que às vezes com a variação de temperatura vai se fragmentar e formar as rochas metamórficas e vice-versa. Então, esse é o conceito que nós vimos na seção 2.1. Na seção 2.2, nós trabalhamos as rochas sedimentares. O porquê que as rochas sedimentares veio em um capítulo específico para ela? Porque as rochas sedimentares, se a gente for trabalhar em questão de representatividade, ela representa quase que 70% do volume de rocha que nós temos na superfície da Terra. Então, é onde nós temos a maior parte das nossas obras, seja ela de túneis, seja de mineração, seja de rodovias, de casas, sendo então sendo executadas as suas fundações, as suas estruturas em cima desse tipo de rocha ou desse tipo de solo. São rochas, então, ou solos sedimentares. Vimos que essas rochas sedimentares são formadas, então, através de um processo que nós chamamos de processo de intemperismo. Esse intemperismo pode ser químico ou físico. O intemperismo físico é quando nós temos agentes como água, ar, gravidade, que vão aos poucos moldando a rocha e retirando partículas de forma a transportar para determinadas regiões. Então, dependendo do agente transportador, essas rochas podem ter características mais contundentes da rocha de origem, que é a rocha-mãe, ou menos características parecidas com a rocha-mãe, devido à distância percorrida e a toda a sua transformação que ocorreu. Posteriormente, a gente viu que também temos o intemperismo químico, que é o intemperismo, então, basicamente, quando nós temos como agente a água. A água, então, é ela que vai gerar processos químicos, como carbonatação, basicamente das rochas, introdução de proporcionar que surjam ou cresça raízes entre as rochas, enfim, uma infinidade de processos químicos também, devido à presença da água, vai gerar, então, reações, gerando, então, um novo tipo de material. Bom, isso, então, é o que nós vimos até a seção 2.2. Então, na sessão de hoje, a gente vai trabalhar com a sessão 2.3. Antes disso, eu vou tentar ver só se eu mostro um vídeo, que é até uma reportagem, não sei se vai conseguir passar aqui agora, de um programa de televisão, onde ele mostra justamente um processo de intemperismo, onde a gente tem uma rocha existente, e dessa rocha existente, do nada, ocorreu um processo de decomposição dessa rocha original em uma rocha menor. Só para, então, para ilustrar para vocês como que acontece na prática. Novamente, todo esse processo de formação rochosa não acontece de um dia para o outro, não é algo instantâneo. Isso é algo que vem acontecendo há milhares de anos e, com o decorrer do tempo, vem, então, sendo ajustado. Vocês estão visualizando? Pessoal? Positivo. Então, ok. Então, aqui, ó, só para mostrar, justamente ilustrar para vocês. Ó. Então, aqui eu tenho uma rocha de origem, rocha-mãe. Então, houve um processo erosivo, que é o desprendimento de parte dessa rocha ó, sendo escorregada. Então, aqui, basicamente, nem é questão de processo devido à erosão ocasionada por deslizamento de terra devido à presença de água, algo desse tipo. É basicamente variação de temperatura que ocorreu aqui, onde, então, houve esse desprendimento de solo. Então, quando ocorreu esse desprendimento, esse solo aqui vai escorregar, como está sendo mostrado para vocês na imagem. Depois que ele escorregar, ele vai ser transportado, em primeiro momento,
primeiro agente que transportou ele foi a gravidade, então parte dele vai ficar aqui próximo ao pé dessa rocha, e parte desse material vai ser transportado depois pelo vento, outra parte pela água da chuva que vai vir carregando essas partículas, formando então em outros lugares outros tipos de rocha. Esse material aqui, ó, vai sedimentando. Então, aqui é a montanha, esse estado inicial, que a imagem fica melhor. Em parte dela houve então um desprendimento, um deslocamento de um bloco. Então, esse deslocamento, parte vai ficar aqui embaixo no solo, no pé dela, outra parte vai ser elevado, então, basicamente pelo vento, pelo ar, que vai sendo depositado a distâncias diferentes, que posteriormente ó, vai sedimentando e formando rocha. Então, ao longo do tempo, ó, eu tenho material sendo depositado um sobre o outro, que vai formando então as nossas rochas sedimentares ou rochas metamórficas, dependendo da situação. Okay? Então, depois vocês vão poder visualizar o vídeo com mais calma, mas a ideia é só mostrar mais a imagem mesmo para vocês, que é esse desprendimento de massa. Ocorreu aqui, então, devido à diferença de pressão e temperatura, onde a rocha, então, fraturou. Bom, então esse é um dos gatilhos que nós temos para a formação de rochas, das rochas sedimentares, particularmente, em alguns casos de rochas metamórficas. O que nós vamos falar hoje, então, um pouco é sobre tempo geológico e geologia estrutural, é o que eu disse para vocês. Então, até alguns anos atrás, existia basicamente 3 princípios para classificar ou trabalhar com a formação como que era formado, então, essa estratigrafia aqui, ó, como era formado essa geologia, ou seja, eu tenho uma capa rochosa, no meio eu tenho solo. Então, como que isso é formado? Então, isso é formado ao longo do tempo. O primeiro princípio que nós temos é o que o pessoal chama de princípio de superposição de camadas. O que é esse princípio? Ao longo do tempo, eu vou tendo outros solos ou uma rocha se decompondo. A mesma coisa que eu mostrando para vocês no vídeo. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma rocha inicial. Aqui embaixo já existia também parte dessa rocha. Não está sendo mostrado para vocês aqui agora. O que é que está acontecendo? Começou a decompor. Então, ao longo do tempo, eu vou ter esse processo aqui. Ó. Materiais vão se decompondo e vão formando as nossas rochas, os nossos solos que nós temos. Dessa forma, uma das classificações que nós temos é que os solos que estão mais na base da estrutura são os solos mais antigos. Nós vamos chamar de rochas maduras, vocês vão ver a mecânica dos solos, basicamente. E as rochas que estão, ou solos que estão na superfície, são o que nós chamamos de solos jovens. Qual é a diferença? Os solos que são solos mais antigos, eles vão carregar muitas características da rocha que está dando origem. Então, dessa rocha aqui, quando esses fragmentos estão se decompondo, parte deles vão rolar ao longo do tempo, outra parte, a própria água vai ir lavando ele e subdividindo em pedaços menores. Esses materiais vão se decompondo em outros pontos, de forma que vai se sobrepondo ao solo que estava naquele local inicial. Então, ao longo do tempo, eu vou ter vários materiais indo formando camadas ou estratigrafias diferentes no nosso solo. É isso, então, que vai nos dar a condição de ter em determinados locais, ora, um material que é argila, ora, eu tenho um perfil que 2 metros abaixo já é areia, ora, depois eu tenho pedregulho, ou o inverso. Posso ter uma areia na camada inicial, depois uma argila na camada mais profunda. É o que vocês vão ver, então, mais à frente na mecânica dos solos, que essas camadas se diferenciam justamente por isso, porque ao longo do tempo, esses materiais vão se transformando. Então, quanto mais próximo, mais profundo
está o solo, a camada que eu estou analisando, a tendência é que ele seja mais antigo, ou seja, ele vai ter sofrido menos processo de intemperismo, guardando algo mais característico, então, da rocha que está dando origem. Se vocês analisarem a imagem, a base dela é a mesma cor, ou seja, eu basicamente não tenho mudança na base, porque é uma rocha original. Ela quase não teve tempo de se decompor. Porque antes de começar a ter agentes como ar, vento, chuva, agindo para modificar, ele veio trazendo outros materiais que foram se decompondo em cima deles, ou desculpa, se sedimentando. Então, ao longo do tempo, vários outros materiais foram sedimentando, formando várias camadas distintas. Quanto mais próximo, então, à superfície, quer dizer que o material é mais jovem, ou seja, foram os últimos materiais a serem depositados. Qual é a consequência disso? Quanto mais jovem esse material, quer dizer que mais suscetível esse material é de sofrer alguma deformação. Então, pensando já lá na frente, em questão de concepção de projeto, por exemplo, quando nós fazemos uma fundação, por exemplo, de um prédio, por que a gente coloca uma fundação em geralmente uma determinada profundidade? 1, 2, 3 metros. Porque a tendência é que quanto mais afastada a superfície está a minha fundação, menor vai ser a variação daquele solo. Mais resistente ele tende a ser, porque ele já está sofrendo menos efeito de agentes transportadores, basicamente, seria pensando dessa forma, ok? Lógico que isso falei de uma forma geral, mas vai muito mais a fundo com os conceitos para a gente definir qual tipo de fundação utilizar. Aqui é só para vocês entenderem a lógica do sistema da minha explicação aqui, ok? Então, o que isso vai nos acontecer? Então, esse é o meu primeiro princípio, ou seja, quanto mais próximo à superfície eu estou, mais jovem tende a ser meu solo, porque ele foi o último a ser sedimentado, segue de uma forma mais cronológica. O outro princípio é o princípio de basicamente trabalho com o solo sendo considerado de forma mais horizontal. Ele forma, então, como está mostrado para vocês na imagem abaixo, como se fossem vários planos paralelos. Então, esses planos paralelos é devido, então, também a essa sobreposição de materiais que vêm se sedimentando ao longo do tempo. Então, existem determinadas regiões que vocês conseguem ver claramente esses planos sendo formados. Em outras situações, isso não é tão claro. Então, um dos princípios que nós temos de estratigrafia é basicamente esse, então. A tendência é formar planos horizontais, onde esses planos horizontais vão ser formados por uma rocha original e podem ser mais uniforme ou mais heterogêneo. A gente vai visualizar mais à frente também situações específicas. E o terceiro princípio, que é o que acontece basicamente quando a gente está trabalhando em região litorânea, é o princípio que ele fala de continuidade lateral. Ou seja, todo o meu sedimento que é depositado no fundo dos rios, por exemplo, lagos, ele tende a fazer o quê? Quanto mais afastado eu estou do continente, essas camadas tendem a ser camadas mais espessas, como estou mostrando para vocês aqui no cursor. Então, essa camada mais clara aqui, meio que puxando um tom de areia, quanto mais afastado eu estou do continente, aprofundando mais no mar, ele está o quê? Maior a espessura. De acordo com que eu venho andando sentido ao continente, à terra, digamos assim, eu tenho a camada o quê? Diminuindo a espessura. De forma que eu vou ter sempre um processo que é o seguinte: as camadas vão estar basicamente sendo distribuídas de forma lateral em todas as direções. Então, aqui, ó, nesse sentido aqui, sentido perpendicular e lá atrás também, mas de forma que próximo, então, aonde está tendo o encontro da minha bacia de sedimentação, eu vou ter uma camada mais fina. O material está começando a descer aqui e vai escorregando, então, mais para o fundo do mar. Seria esse o raciocínio a ser trabalhado. Desses princípios, o que mais acontece na prática, nos mais importantes, então, é o princípio de superposição. Ou seja,
eu vou ter, então, rochas mais antigas nas camadas mais inferiores, que vai preservar mais características das rochas originais. Posteriormente, surgiu outros autores trabalhando com outros princípios para poder definir como que é formado, então, os perfis geológicos ou geotécnicos em determinados solos. Então, são mais 3 outros princípios que são citados, são sugeridos, onde a gente vem, então, com o primeiro princípio, que é o princípio das relações transversais, ou corte de interseção, basicamente. Então, eu tenho, basicamente, nesse princípio, a seguinte afirmação. Eu vou ter uma rocha existente, quando eu tenho essa rocha existente, imaginando aqui uma rocha existente, seria... E essa rocha existente, ela vai ser cortada por uma outra rocha ígnea. Qual que é o processo de rocha ígnea? Eu tenho basicamente o magma subindo aqui. Esse magma, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai se solidificando dentro da própria rocha, ok? Ou pode chegar na superfície. Então, quando eu tenho essa rocha original, quando o magma vem subindo aqui, ó, esse magma ele vai sendo basicamente extravasado dentro dessa rocha original aqui. Então, nesse trecho aqui, o que vai acontecer com esse magma? Ele vai se solidificar. Então, essa bagunça que eu gerei com esses riscos aqui, quando se solidificar, vai gerar o quê? Uma rocha ígnea intrusiva. Então, essa rocha ígnea intrusiva, o que está acontecendo? Ela está cortando essa rocha azul, que era uma rocha mãe. O que acontece? O que esse princípio fala? Basicamente por consequência, que essas rochas que está cortando, essa vermelha intrusiva, que está cortando a azul, ela, por consequência, ela é mais nova do que a rocha em azul. Ou seja, antes dessa rocha vermelha ser criada, surgir, aqui dentro, o azul já era uma outra rocha. Então, esse princípio é quase que uma consequência, mas só foi feito, então, esse adeno, essa afirmação, para ficar bem claro, quando eu tenho interseções, então, de rochas ígneas, a tendência é a rocha que está cortando uma outra. Então, se eu suponho que eu tivesse uma outra rocha aqui agora na vertical, ou na horizontal, então essa rocha que está na horizontal em vermelho, na teoria vai ser o quê? Uma rocha mais nova do que a azul, porque ela está cortando o azul. Ou seja, para ela surgir, o magma teve que solidificar primeiro aqui dentro, para depois essa rocha vir e criar essa falha aqui. Então, quando eu tenho esse processo de rocha ígnea intrusiva dentro de uma outra rocha existente, essa rocha vermelha, ela cria uma falha na minha rocha inicial, minha rocha mãe. Essa falha é um ponto de fraqueza, o que vai deixar a minha estrutura com um determinado ponto frágil. Então, quando a gente tem falhas geológicas, é muito fácil acontecer processos erosivos ou desencadear processos erosivos intensos. Justamente porque eu tenho uma rocha que perdeu a sua resistência porque foi cortada por uma outra depois de alguns anos ou milhões de anos, basicamente. O segundo princípio que a gente vem trazendo para vocês, ou se for colocar em ordem, já seria o quinto princípio,
Estou falando o segundo porque são dois autores diferentes. Então, quando nós temos esse segundo princípio, que veio trazido pelo autor chamado James, ele fala o seguinte: é o princípio de inclusão. Ele fala que quando nós tem fragmento de outra rocha dentro de uma rocha original, quer dizer que essa rocha, onde eu tenho apenas fragmento de um outro tipo de rocha, vou mostrar para vocês na imagem que é mais fácil, essa rocha tende a ser uma rocha mais nova, ou seja, nessa imagem à esquerda, que eu estou apresentando para vocês, ó, eu tenho dois materiais distintos. Eu tenho o granito, que é essa parte meio rosa aí, não sei como é que está a imagem para vocês, e tenho o arenito, que é puxado para esse tom de marrom. Ok? Quando a gente pegar esse tipo de rocha e nós identificarmos que dentro dessa rocha meia rosa tem pequenos fragmentos de arenito, o que esse princípio de inclusão fala? Que essa rocha aqui, que está representada na imagem A, essa rocha granita, ela é mais nova do que o arenito. Por quê? Quando eu tenho esses pedaços de arenito dentro do granito, quer dizer que o arenito que está transformando ou se decompondo para formar em granito. O que não acontece, o que vai acontecer oposto na imagem B. Ó. Na B, se tem a situação invertida. Você tem um granito, ok? E dentro do arenito, você tem algumas partículas de arenito inclusa. Ou seja, esse solo aqui, essa rocha, o arenito vai ser mais jovem do que o granito. Bom, talvez ficou meio confuso, então vamos tentar falar novamente para vocês. O processo de inclusão fala para mim o seguinte: a rocha que tiver fragmentos de uma outra rocha inclusa dentro dela, na teoria vai ser uma rocha mais nova, porque o fragmento vai caracterizar que ele está se decompondo para formar essa rocha que tem maior quantidade. Ok? Então, mostrando através da imagem novamente. Imagem A. Quando eu tenho, então, o arenito incluso dentro do granito, quer dizer que o granito é mais novo. Novamente, o porquê? Porque quando o material está incluso, é ele que está decompondo, porque ele já tem menor quantidade. Então, ele está se decompondo, se quebrando em pedacinhos menores para formar, então, granito. Depois vai ter logo as suas uniões, através de ligações químicas, que vai formar, então, granito. Já na B é o inverso. Na B eu tenho um granito que está incluso no arenito. Ou seja, eu estou transformando granito em areia. Então, é um processo inverso. Então, a transformação de solos acontece de forma cíclica, como nós tínhamos visto nas unidades ou sessões anteriores. Então, eu posso ter, basicamente, finalizando os princípios de inclusão, seria o sexto princípio, que vai nos dar, então, todos esses princípios que têm como finalidade dar para nós características de classificar o nosso solo quanto o seu tempo de formação. Ok? Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, fala que eu paro. E o último princípio, na verdade, que ele era o quinto, o último princípio agora vai ser o princípio de sucessão, onde eu tenho como forma de classificar o tempo da minha rocha, ou a idade da minha rocha, através de análises de fósseis, estudar os fósseis que estiverem ou estão dentro dessas rochas. Então, através de processos químicos e radiológicos, os cientistas conseguem, então, definir qual que é o tempo ou a idade daquele fóssil. Baseado nisso, consegue estimar também a idade daquele solo, daquela rocha, daquele local. Então, esses princípios, pessoal, todos eles são importantes, novamente, para nós definirmos
ou prevermos qual é a idade daquele solo. Então, quando a gente começa, quando vocês começarem a andar mais agora e ver materiais ou solos, principalmente quem estiver indo agora nessa estrada nova para Belo Horizonte, consegue ver os taludes, eles vão ter, às vezes, materiais distintos, a grande maioria deles. Às vezes, na superfície tem um solo mais vermelho, um pouco mais abaixo um solo mais rosa, outro um solo um pouco mais marronzado, ou seja, vão mudando a cor. Cada cor daquele ali é um extrato diferente, é um material distinto, que vai ter suas características ou suas resistências, ok? Então, basicamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que entender que esses princípios vai nos dar condição de identificar o nosso solo. O que esperar desse solo? É o que nós vamos identificar aqui para frente, através desses princípios. Imaginar quais seriam as resistências materiais que a gente vai ver mais à frente. Ok? Bom, vamos lá então, dando continuidade. Nós temos então uma descontinuidade quando eu tenho essas formações desses planos. Ó. Então, eu tenho um granito e tenho um arenito. Então, se vocês analisarem, vocês têm uma falha sendo mostrada na imagem. Essas falhas nós chamamos de um hiato, né? Existe uma fenda aí entre essas duas camadas, entre esse solo mais novo e o solo mais velho. Qual é o problema de ter falha entre um solo? Sempre vai ser a questão de resistência. Quando nós temos falha, nós diminuímos a interação de um material com o outro. Então, quando eu tenho uma brita com uma areia, por exemplo, às vezes a interface dos dois não é agradável, ou seja, não tem uma ligação propícia. Ao contrário, quando eu tenho um único tipo de solo, quando eu tenho, por exemplo, só a argila, ela por si só se aglomera. Só vocês pegarem um solo andando para a rua fora, vocês pegam um torrão, ela está grudado. Então, quando eu tenho um material idêntico, o mesmo material, a tendência é que a resistência dele seja maior. Quando eu tenho esse material encontrando com outro diferente, eu não vou ter materiais de características diferentes tendo contato com as suas superfícies distintas. Ou seja, eu vou ter problemas de fraqueza ou de união desses materiais. Eles não vão ter uma ligação tão intensa, uma atração entre as suas partículas. Então, essas falhas ou esses hiatos vai nos gerar vários problemas que vai proporcionar, por exemplo, percolação de água ou percolação de partículas menores que vai, então, se degradando ao longo do tempo, formando, então, buracos, às vezes, enormes ou falhas, digamos assim. Professor, sim? Licença. O que seria exatamente percolação? A percolação, basicamente, é o processo de carreamento de partículas menores, basicamente através da água. Esse que seria o conceito que vocês vão ver mais à frente em mecânica do solo. Então, quando eu tenho a água carregando partículas menores, ele vai começar a percolar, vai começar a carrear partículas de solo. Então, a percolação, eu tenho um solo, vou ver se eu consigo mostrar a imagem aqui. Mostra uma coisa mais prática de cachoeira, né? Então, imaginando aqui a cachoeira, a percolação é como se fosse a água correndo no solo mesmo. Então, imaginando, e aqui por cima nós tivéssemos outra camada de solo, então aqui, ó, entre o bloco azul que eu criei e a pedra, está tendo aqui uma percolação, a água está correndo. Lógico que não, de forma exagerada, né?
Mas a ideia da percolação, então o conceito dela seria justamente isso. Ele carrear partículas de solo. Então, quando eu tenho, lá em Mecânica dos Solos 1, a gente estuda percolação, ele é um fenômeno que vai proporcionar com que eu tenho a água sendo levada pelos vazios que é deixado na rocha ou no solo. Aí a percolação ela pode ser descendente ou ascendente, ou seja, ela pode estar carreando os solos de cima para baixo, ou pode estar de baixo para cima. Vocês vão ver lá em Mecânica dos Solos 1 que nós temos o solo considerado em 3 estruturas básicas. O solo é como se fosse um sistema com 3 camadas, onde eu tenho partículas sólidas, ar e água. Okay? Então, isso aqui é uma estrutura de um solo. Quando eu falo solo, eu falo o solo que vocês estão acostumados a trabalhar mesmo. E aqui a gente vai ver como nomenclatura argila, silt, areia, esses materiais que servem como fundação para nós engenheiros civis. Então, ou engenheiro civil, engenheiro de minas, enfim, de forma mais diversificada. Então, esse material, esse solo, e essa estrutura que eu estou mostrando para vocês ao lado, tem todas essas 3 características. Vocês não estão vendo a água aqui. Por quê? Nós vamos ver, vocês também vão ver em Mecânica do Solo, que existe 5 tipos de água que está presente no solo. Da mesma forma como o corpo humano é constituído de 70% de água, as partículas sólidas, tipo, o solo também tem água. Da mesma forma que o corpo humano, eu não vejo a água que está presente no corpo de vocês, está lá dentro, aqui também a mesma coisa. Eu tenho água que está parte dela que está livre, você vê de forma a olho nu, e parte está enrolada nas partículas sólidas. A gente vai entrar nesse detalhe agora. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa característica, essa estrutura, eu tenho, então, o que nós chamamos de vazios. O que é vazios? É o que é constituído por água e ar. Quanto maior esses vazios, mais fácil a água vai subir ou descer por esses espaços vazios. Como que a gente identifica, por exemplo, a água descendo? Quando você tem chuva. O que acontece com a água quando cai na superfície? Ela vai infiltrando. Então, ela está o quê? Percolando para dentro do seu solo. Quando eu tenho, por exemplo, um lençol freático em determinados solos, você vê isso muito fácil. Vocês vão começar a reparar isso agora. Quem mora em prédio, em alguns prédios, por exemplo, em determinadas regiões, vai ver que no primeiro andar, principalmente próximo à garagem, existe o que nos prédios? Muito problemas de patologias próximos nas paredes, próximo ao início do contato da parede com o piso. Por que isso? Porque da mesma forma que a água desce, ela também vai subir. Então, ela sobe através do quê? Dos vazios que é deixado entre as partículas sólidas, que é o ar que tem entre essa estrutura. Então, ela vai percolar para cima. Então, a percolação nada mais é do que a ascensão, que é a subida, ou a descida de água, carregando, então, partículas sólidas em alguns casos. Essa percolação, quando ela vai subindo de forma de ascensão, a gente fala que é capilaridade, que é um processo que os solos têm. Então, vocês vão ver mais à frente, que, por exemplo, quando eu tenho um solo mais arenoso, a água sobe menos. Quando eu tenho um solo mais argiloso, a água sobe mais. Então, por isso que a gente tem que impermeabilizar as fundações de prédios, casas, para evitar, então, problemas de patologias. Não é o nosso interesse aqui. Então, respondendo a sua pergunta, Alan, se não me engano, o Falando perguntou, nós temos, então, que percolação é escoamento de água através dos vazios do solo. Pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, ok? Ok.
onde que a gente parou aqui? Beleza. Então, pessoal, quando nós temos esses princípios, essas falhas entre camadas novas e camadas velhas, nós temos então um hiato, que seria então a formação de fendas, que vai gerar planos de fraquezas. Esses planos são classificados em 3 tipos básicos, que é o que nós chamamos de desconformidade, que é onde eu tenho uma superfície que sofreu um processo de erosão. Esses planos, esses estratos, essa estratigrafia do solo vão estar de forma paralelas. Então, o que vocês estão vendo, reparar na imagem, vou tentar aumentar para vocês. Então, os planos, estão eles o quê? Paralelos, todo na horizontal. Tanto dessa parte marrom mais clara quanto da mais escura. O que está acontecendo aqui? Então, eu tenho rochas sedimentares que foram, ao longo do tempo, através do primeiro princípio de superposição, se sedimentando uma em cima da outra, formando, então, sempre planos horizontais de forma paralela. Quando eu tenho essa mudança de tipo de rocha, de solo, vocês vão conseguir visualizar que na interface de mudança, eu não tenho, então, forma linear. Ele é o quê? Descontínuo, desconforme isso aqui. Então, novamente, vocês começarem a viajar agora, começarem a reparar, principalmente taludes de BR, vocês vão ver muito o quê? Solos que têm cores diferentes. Quando você tem essas interseções de uma cor com outra, nem sempre vai ser linear, como está aqui embaixo, com os planos marrons, sempre paralelos. Quando eu tiver, por exemplo, mudança de uma cor para outra, como está mostrado para vocês, essa mudança vai ser o quê? Vai ter um plano, às vezes, ondulado, mas tem uma desconformidade. Então, esse processo, essa fenda que é criado, então nós chamamos, então, de desconformidade, ou seja, eu tenho planos paralelos entre eles, e entre esses planos paralelos ou solos diferentes, eu tenho, então, isso de forma descontínua, não é contínuo, não é a fibra contínua como é mostrado em marrom aqui, novamente. Desse trecho aqui, eu tenho uma linha única, paralela. Aqui também, nesse marrom mais claro. Quando eu chego nessa interface aqui, é ondulado. Então, nessa interface, eu tenho, então, esse princípio sendo definido como desconformidade. A outra caracterização, basicamente, que nós temos, seria uma discordância angular. A ideia é basicamente a mesma do anterior, então vou ter diferença de solos mais jovens para solos mais antigos. Então, o marrom, assim como o anterior, vai ser um solo mais antigo, aqui um solo mais jovem, que foi se depositando. A diferença é que o mais antigo, se vocês repararem, os planos estão inclinados, então na horizontal mais. Então a rocha mãe, a rocha original, ela está aqui, ela tem uma certa inclinação, ok? Então quando vocês começarem a ver solo andando para as estradas afora e com essa característica, uma parte dele com essa inclinação e parte na horizontal, então vocês vão ver que essa situação, vocês vão ter, então, uma discordância angular, ou seja, tenho rochas antigas inclinadas e rochas mais novas, ou solos sedimentares mais novos, formando planos paralelos. Então, aqui é só para vocês começarem a identificar tudo isso aqui que a gente viu até agora, para vocês começarem a identificar de forma geológica quais são os tipos de solo que vocês vão encontrar. Então, de forma mais não intuitiva, mas de forma mais geotécnica, nós vamos classificar as rochas ou solos como sendo o quê? Novamente, silt, areia, pedregulho, argila, que vocês vão ver mais à frente. Então, quando nós temos solos
começamos a andar pelas estradas e começamos a ver essas configurações, já começam a entender ou ver qual material tem. É um silt, é uma argila, é um pedregulho, porque esses próprios planos já dá para a gente um indicativo. Então, a tendência é o quê? Quando nós temos planos dessa forma aqui angular, esse é um solo mais antigo, a rocha-mãe. A tendência é que ele seja um solo mais granular. Quando nós temos solos com planos mais paralelos, a tendência é que ele seja um solo talvez mais sedimentar, puxado por uma argila, um silt, algo desse tipo, ou uma areia. Então, vocês vão começar a identificar de uma forma com mais autoridade essa classificação desses solos. Então, novamente, quanto mais profundo está o solo, a tendência é que eles sejam solos mais antigos, e tendência nem sempre vai ser, existem exceções, é que esses solos tenham resistências maiores do que aqueles que estão próximos à superfície da Terra, ok? Próximo à superfície de contato. E, por fim, a terceira forma de classificar essas discordâncias, esses hiatos que tem entre essas descontinuidades de rochas existentes, quando nós temos rochas ígneas ou metamórficas com rochas sedimentares. Então, quando eu tenho basicamente a formação de uma rocha, de um granito, ou, por exemplo, de um mármore, e por cima dele eu tenho uma rocha sedimentar, um solo sedimentar. Mostrei para vocês que vai ficar bem claro isso aqui, na aula passada que está para vocês postada lá, se quem quiser ter a oportunidade de visualizar. Eu mostrei uma situação bem original, onde eu tinha uma capa de solo, tinha uma rocha, tinha algo assim, ó. Tinha uma rocha. Aí começamos a fazer, mostra uma outra imagem, fazendo uma escavação, que seria fazer como se fosse um corte aqui, ó, na parte superficial desse meu morro. E o que a gente viu depois? Que para baixo da caixinha azul era o quê? Uma pedreira que estava sendo extraído mármore e granito. Ou seja, era uma rocha ígnea. Então a gente consegue ter, através da não conformidade, entender então qual tipo de material a gente pode encontrar. Uma rocha ígnea, por exemplo, tem essa característica, ter um solo ou uma rocha sedimentar sobre ela, ok? Bom, esses são os princípios então que nós vimos. Como eu já disse, todos eles têm como função basicamente nos dar diretrizes da idade geológica daquele solo. O porquê, novamente, a gente precisa conhecer a idade? Porque quanto mais jovem for um solo, a tendência é que esse solo seja mais suscetível a ter variações. O que é isso, professor? Bom, se eu vou fazer um túnel, se eu vou fazer uma fundação, uma estrada, se esse solo é jovem, o que eu posso já esperar ou imaginar? Que esse solo, ao longo dos anos, ainda vai se modificar muito. Se ele vai se modificar muito, qualquer ensaio que eu realizar para fazer a sua análise das suas características, como resistência, não vai, às vezes, ser tão condizente com a realidade. Por quê, novamente? Se ele é jovem, ele vai mudar. É como se estivesse estudando um ser humano. Imagine você estudando uma criança com 10, 12 anos, depois de 30, 40 anos, você vai estudar novamente. Mudou o quê? Totalmente as suas características, tanto físicas como mentais. O solo é a mesma coisa. Ao longo dos anos, vai ficando mais maduro, ele vai acontecendo o quê? Vai mudando as suas propriedades. Então, a ideia de classificar ou tentar interpretar de forma geológica, conhecer a idade do solo, é saber, bom, essa argila é uma argila nova ou uma argila velha, digamos assim, falando de forma mais popular. É um solo maduro ou um solo jovem? Se é um solo jovem, eu sei que a tendência é que ao longo dos anos ele vai sofrer mudança. Pode ser que sofra mudança daqui a 1, 2 anos ou daqui a milhões de anos.
mas pode ser que vai ter mudança. O que isso me implica? Na solução, talvez, geotécnica que eu vou ter que dar para aquele local. Porque às vezes eu faço um ensaio determinando que ele tem determinada resistência, daqui a 2 anos, pelo fato de eu construir uma obra, por exemplo, em cima, o que a obra vai fazer com esse solo? Vai começar a compactar ele. Esse solo vai sofrer deformação fácil. Ele é jovem ainda. É uma coisa pegar uma criança. Pegar uma criança e começa a fazer esforço ou apertar ela, pressionar ela. Ela não aguenta, não vai resistir muito fácil. Ao contrário de pegar uma pessoa mais velha, mais calejada e mais já vivida. Você pode fazer um esforço, por pressão psicológica que for, que ele tenha que suportar mais. É a mesma coisa do solo. Então, eu tendo essa ideia de como classificar através da geologia aquele solo, vai me dar, então, uma capacidade de verificar a sua capacidade de suporte ou de resistência ao longo do tempo. Essa seria a grande ideia dessa aula de hoje, a gente começar a entender que essa parte geológica, de começar a ver como ou classificar o solo ou a sua formação ao longo do tempo, é importante basicamente para isso. Para futuramente eu poder pegar meu estudo geotécnico, na minha sondagem SPT, vocês vão ver mais na frente o que é uma perfuração do solo para verificar ao longo da profundidade quais são as espessuras de cada camada. E dessa forma validar, bom, eu tenho 3 metros de argila, mas 3 metros de argila vai deformar daqui a 1 ano ou 2 ou não? Ah, não, essa argila é um solo maduro, então dificilmente ele vai ter mudança se tiver problema em contato com água ou variação de temperatura e pressão. É o que a gente vai esperar dessa classificação geológica. Então a geologia ela tem essa função de nos dar diretrizes para nos classificar de forma geotécnica. Nós, como engenheiros civil, engenheiros de minas, enfim, a gente não, às vezes, nem preocupa tanto com a parte geológica. A parte geológica vai nos dar condições, então, de ter validar alguns conceitos como a data ou a idade daquele solo. Parte geológica, existem os geólogos experientes para isso, que estuda muito a fundo a disciplina, para poder classificar para um tipo de minerais distintos, como esses minerais se comportam, como fazer prospecção para a mina, algo bem mais pontual que não é o nosso interesse aqui. Então, a ideia aqui é justamente vocês entenderem essa concepção aqui inicial, para que serve, então, essa validação. Ok? Bom, só para a gente já ir quase finalizando já, dando continuidade, então essas idades geológicas, esses eventos geológicos, eles vão sendo formados ao longo do tempo, ok? De modo geral, tem 3 formas que as rochas começam a sofrer processo de transformação, que é através do processo de compressão, cisalhamento e tração, que é imaginando aquela tendência do movimento da placa tectônica, né? Nós já vimos também na primeira etapa, basicamente, seção 2.1, 1.2, isso, 1.2. Bom, então as rochas elas sofrem compreensão, então que são basicamente deslocamento no mesmo sentido. Essa compreensão pode gerar dobras. Pega uma folha de caderno de vocês e começa, ou o caderno mesmo, a apostila, começa a empurrar elas no mesmo sentido. O que vai acontecer com o caderno? Ele tende a se dobrar. Essas dobras tendem a provocar deformação ou formação de relevo. Então, às vezes você tem uma placa plana, como está mostrando a imagem para vocês abaixo, ou seja, uma superfície plana. Com o tempo, eu posso ter forças de compreensão atuando e os materiais vão dobrar. Ou pode até chegar a romper, formando fissuramentos, chegando a gerar faturas, ou fissuras, ou fendas, enfim, como vocês preferirem chamar. Tem também um processo de tensão, as fibras sendo puxadas em sentido contrário. Dessa forma, vai se formar, em alguns casos, novamente fendas ou algo específico. Dificilmente vai ter dobras, ok?
Aqui é mais falhas mesmo que vai acontecer, como seria esses cortes que está mostrando para vocês aí. Elas puxam parte da estrutura, se rompe e vai formando, então, como se fosse diques, ou corredores, ou corvos, como vocês preferirem chamar. E o terceiro seria o cisalhamento, que é eu tendo planos se deslizando em sentidos opostos. Então, é aquela mesma ideia lá da teoria da placa tectônica. Ok? Então, mostrando para vocês as questões da dobra, ó, como que ela é formada. Então, eu tenho cada imagem, cada cor aqui, ó, é como se fosse um solo com idade diferente. Ó. Então, eles anteriormente estavam todos paralelos, ok? Quando eu tenho forças de compreensão agindo em lados opostos, a tendência, então, é que essas forças façam que esse meu plano, que estava todo na horizontal, fique agora o quê? Gerando ondulações. Tanto é que a inclinação das camadas mudaram. Antes, novamente, estava tudo horizontal. Se vocês analisarem nesse trecho aqui especificamente, ó, já está uma inclinação mais perpendicular quase. Então, mudei a inclinação desse meu plano. Então, o surgimento de dobras se dá, então, por esse processo de compreensão. Esse processo de dobras vai nos gerar, então, materiais ou solos com inclinações diferentes do que estava proposto inicialmente. O que isso vai nos gerar também, essas dobras? Vai mudar o plano de fraqueza. Aqui eu tenho planos escorregadios, ó, tudo inclinado. É mais fácil esse plano, essa parte marrom agora, escorregar sobre a parte cinza. É a mesma coisa vocês pegarem a sua mesa e colocarem uma borracha em cima da mesa. Todos os dois na horizontal. A borracha vai mexer? Dificilmente. Agora, se vocês inclinarem a mesa ou inclinarem a apostila, colocando alguma coisa sobre ela, qual que é a tendência? É que esses dois planos façam o quê? O que está sobre a apostila, sobre a mesa, vai escorregar. Então, quando a gente tem surgimento de dobras, a tendência é que isso aqui proporciona mais deslizamento de solo. Ele facilita a ação de água, que vai ser, então, um dos nossos gatilhos para gerar os grandes problemas que nós temos de movimentação de terra. Então, se eu tenho, novamente, planos mais horizontais, como está na esquerda, desse lado esquerdo aqui, ó, é um pouco mais difícil de ocorrer deslizamento. Do lado direito, como eu tenho a dobra mais acentuada, os planos mais inclinados, a tendência é que aqui meu solo se escorrega de uma forma mais intensa. Ok? Então, essa característica, essa condição de dobramento, que é o surgimento, às vezes, de montanhas ou cadeias de montanhas, pode proporcionar essa situação. Eu ter um solo que estava mais estável, porque ele estava na horizontal, quando ele dobra, ele vai formar um solo um pouco menos estável. É um processo que também nós temos que ser analisado. E o processo de falhas, que é basicamente o quê? O separar. Então aqui, ó, vocês têm o mesmo solo, se pegasse o caderno de vocês e cortasse ele ao meio, a borracha, então todos os planos continuam na horizontal. Então, se vocês pegarem esses planos de forma separada, eles são estáveis. Mas o que acontece com as falhas? Por que às vezes elas são são problemas maiores do que a dobra? Porque nas falhas, vocês geram isso aqui, ó, separação. Imaginando aqui, ó, tenho dois blocos. Quando você tem dois blocos, existe o quê? Um buraco entre eles. Então, quando você tem um buraco entre dois planos, esse vazio, essa fenda, aqui dentro fica mais fácil ocorrer, então, aquele conceito que o Alan perguntou, de percolação. Então, a percolação nesse trecho aqui, ó, vai ser muito mais intensa. Isso vai fazer com que
a água vai caindo nessa fenda, vai descamando ou vai fazendo com que esse solo que está aqui na base vai sendo carreado. Isso vai fazendo o quê? Que esse material aqui vai ficando mais fraco em ambos os lados. Então, a fenda, ela pode ser, vou desculpar, as falhas, quando eu tenho falhas em alguns solos, pode ser pior do que a dobra. Porque a dobra, a tendência é que ela só vai ter movimentação porque os planos estão inclinados. Se cair água somente na superfície, a água vai bater e vai escoar. Nas falhas, o que vai acontecer? A água vai bater na superfície e vai escoar, mas parte da água também vai cair aonde? Dentro do buraco, dentro desse espaço vazio. E o que cair aqui dentro vai carregando as partículas que estão no pé desse talude, no pé desse morro. Que vai ocasionando então o quê? Buracos. Vai deixando esse meu talude, essa minha estrutura aqui, ó, com problemas. Isso vai nos gerar o quê? Fraqueza. Ou seja, quando nós temos falhas, a tendência é que eu tenho solos às vezes mais suscetíveis à processo de erosão do que em caso de dobramento. Bom, então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Que a gente veio estudar então justamente essas estruturas geológicas, vendo então qual que era a importância dessas estruturas, como que é a sua formação ao longo do tempo, que tudo isso vai nos dar condições, então, futuramente, de começar a interpretar os valores de ensaios que vocês vão obter na mecânica dos solos. Então, em mecânica dos solos, eu quero estudar as propriedades físicas dos diversos materiais que eu tenho. Mas, bom, se eu tenho os ensaios, como que eu vou interpretar? Às vezes, a parte geológica, em muitos dos casos, que seria analisar a sua formação, a sua origem, vai me dar, então, qual que é algumas características. A mesma coisa de tentar, assim, de uma forma bem grotesca, comparar a sociedade. Imagine você, como que as pessoas geram alguns estigmas, digamos assim, né? Quando a gente vai, vocês vão falar que você é brasileiro para mim, outro lugar, outro país, qual que é a tendência, fala do brasileiro? Que é um país de futebol. Então, a tendência é falar que todo mundo joga futebol, porque é uma característica do povo brasileiro. A mesma coisa do solo. Se eu tenho um solo que ele veio de uma rocha ígnea, eu já sei o que esperar. A tendência que seja o quê? Um solo com características mais ornamental. Se esse solo é uma rocha ígnea que é gerado por um princípio de inclusão, por exemplo, eu posso ter um solo jovem e um solo maduro misturado ali. Então, a gente começa a ter essas análises, ou o princípio de superposição, que é os solos mais profundos tendem a ter mais resistência do que os solos superficiais. Então, a gente começa, através dessas classificações de princípios, gerar esses estigmas também para o solo. Da mesma forma que a população mundial, cada país, ou cada população tem suas características, ou você espera determinadas características dela, aqui no solo vai ser a mesma coisa, de forma geológica. Eu imagino para um solo que seja um solo maduro, que ele tenha mais características parecidas com a sua rocha mãe, ou seja, mais resistente. Solo mais jovem vai ser um solo que tende a sofrer maiores modificações. Então, quando a gente começar a ter essas classificações de domínio, uma propriedade maior para falar sobre isso, vocês vão ver que isso vai ajudar vocês a interpretar alguns resultados de ensaios de mecânica dos solos, que é o nosso grande interesse realmente futuramente. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal? Professor? Sim? Não. Olá. Pode falar. No caso,